Saudações a todos da TV Xamanismo. Nesse segundo episódio, eu vou mostrar para vocês uma viagem que nós fizemos a Santa Cruz, na Califórnia, no SC Labs, um laboratório de análises da cannabis medicinal incrível. Ali um outro mundo, você vai conhecer um outro mundo. Vai ver que é muito diferente você pegar uma erva e colocar dentro do saco. É um cuidado, é uma tecnologia, uma precisão, é um estudo. E também vamos ter a oportunidade de entrevistar o professor Siddhartha Ribeiro, que estava passando aqui por São Paulo. Aí nós jogamos um anzol, trouxemos ele até aqui. Você não pode perder, vai estar fantástica esse episódio. Saudações, povo do xamanismo. Estamos aqui para mais um programa da TV Xamanismo, contando aqui com a presença, tendo a honra de receber aqui em casa o professor Siddhartha Ribeiro, que é neurocientista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e também é fundador e diretor do Instituto do Cérebro. Vice-diretor do Instituto do Cérebro. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o Instituto do Cérebro, a missão do Instituto do Cérebro para a gente? O Instituto do Cérebro tem uma missão que é de fazer ciência de ponta no Brasil e no Nordeste. E prover um local em que os brasileiros, as brasileiras, possam se formar numa ciência de nível internacional, possam utilizar ele como um portal para ir para fora do país e que também possam utilizar ele para voltar para o país, para a gente poder repatriar esses cérebros. Então é isso que a gente está fazendo já desde 2011 lá. Você escreveu recentemente o livro Oráculo da Noite. Você poderia, que fala sobre sonhos, não é isso? Poderia fazer trazer uma sinopse de como é que é esse livro? O livro ele chama Oráculo da Noite, a história e a ciência do sonho. Então ele propõe contar a história da mente humana desde o início da vida, há 4 bilhões de anos atrás, até agora, mas pelo fio condutor do sono e dos sonhos. Então passa pela história, passa pela antropologia, passa pela arqueologia, passa muito pela biologia, e é uma história, uma conjectura evolutiva sobre a origem da mente. O Oráculo da Noite. Leia o livro. A história e a ciência do sonho, olha. Tudo que o povo brasileiro precisa, sonhar. Temos que sonhar para sair dessa situação. Bom, o nosso assunto aqui vai ser a cannabis. Eu sei que o seu assunto é muito mais extenso sobre os psicodélicos, mas a cannabis que é utilizada há mais de 10 mil anos, segundo os estudiosos, né, pelos egípcios, etc. e tal, criminalizada, né, nesse tempo todo. Então, eu tenho assim uma convicção, estudando a planta, como estudioso de planta que eu sou, que no passado os alquimistas falavam muito do conceito de panaceia, não é? Panaceia que seria uma planta um remédio para todos os males. E eu sinto que o que mais se aproxima, eu não sei se existe uma panaceia, não posso afirmar isso, mas o que mais se aproxima disso é a cannabis. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. É uma ótima observação. A maconha, ela de fato é muito útil para tratar muitas doenças diferentes. Isso não é por acaso. A maconha é uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. No Brasil hoje tem 3 metáforas para a maconha. A metáfora do governo, que diz que a maconha é como a jararaca, que é uma coisa perigosa, que você não gostaria de ter em casa, mas que se você purificar um único componente do veneno, esse componente é remédio, e é o canabidiol. Aí tem a metáfora da Anvisa, que diz que a maconha é uma coisa muito útil, uma coisa muito boa para a medicina, poderosa, mas muito perigosa. Então a maconha é como plutônio. Você pode até plantar, mas tem que ter parede dupla, carro forte, luz infravermelha, código QR para cada planta. Então ela virou uma coisa muito perigosa, muito complicada. E tem a terceira metáfora, que a maconha é semelhante ao cachorro. Porque o cachorro também é uma invenção humana, feita para satisfazer necessidades humanas. Nos últimos 25 mil anos, a gente vem domesticando plantas e animais e fungos e bactérias. E a maconha se insere nesse contexto em que nossos ancestrais cultivaram e transformaram uma planta com 3
espécies principais em uma quantidade enorme de variedades. Tem tantas raças de cachorro quanto tem tipos de maconha. Então, de fato, ela não é uma panaceia, porque nada é uma panaceia. Mas há maconhas muito diferentes. Tem uma maconha para dormir, tem uma maconha para acordar, uma para trabalhar, uma para namorar, outra para parir. E isso aplicado à medicina significa que tem maconha boa para epilepsia, maconha boa para depressão, maconha boa para Alzheimer, para envelhecimento, para mal de Parkinson, para câncer, né? Mesmo para psicose, a maconha rica em CBD é antipsicótica. Então, eu acho que sua observação é muito correta. Nós estamos até falando da data que as pessoas começam, né? E aqui no off, e aí você estava me falando que é especialmente para adultos e idosos, né? A maconha é muito boa para adultos e idosos e não necessariamente boa para jovens. Há estudos muito bons em camundongos, então não é um efeito placebo, mostrando que o animal muito jovem pode se prejudicar com THC, por exemplo, cognitivamente. Não porque mata neurônio, porque a maconha não mata neurônio, a maconha produz novos neurônios, mas justamente porque o jovem tem muito neurônio. Então o jovem que já tem muita neurogênese, tem muita sinaptogênese, ele pode se dar mal se ele aumentar ainda mais isso. Não estou dizendo que vai se dar mal, estou dizendo que pode se dar mal. Já o adulto e o idoso, que tem muito menos, tem basicamente tudo a ganhar. Então é uma planta para usar não só para doença, mas também para a saúde. Para a saúde como um todo, né? Para o velho, assim, para o idoso. Uma substância extremamente terapêutica e que tem um efeito de resgate cognitivo do idoso. Que interessante, hein? Podemos dizer então que a cannabis é a grande revolução médica do futuro. A frase que eu tenho usado, que eu acho que é bem adequada, ela parece bombástica, mas ela me parece só na verdade, realista. É dizer o seguinte: a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. A geriatria vai ser totalmente transformada. Daqui a 10 anos está todo mundo utilizando um remédio à base de maconha. Aliás, já existe remédio à base de maconha na farmácia, que é o Mevatil. Só que custa R$ 2.800. Por isso que a gente tem que lutar pelo autocultivo, para que as pessoas possam plantar em casa um remédio barato e que vai ter mais efeito, inclusive. O efeito você acha assim que é mais fumando ou através do óleo, na ingestão do óleo? Várias maneiras, né? Fumar, evidentemente, não é a melhor forma. Existe a vaporização, que permite também fazer uma dosagem rápida, precisa. Vaporização é que é feita com aquelas canetas, né? Ou vaporizadores, enfim. Bong, essas coisas. Bong queima. Aparelhos que vaporizam, ou seja, que não queimam, não tem combustão da celulose, tem só uma sublimação dos lipídios. Mas pode ser como óleo, pode ser como um extrato, pode ser uma tintura, pode ser um macerado passado ali no azeite, pode ser... Tem 1000 formulações possíveis, né? Agora, uma coisa que é importante, a proibição da maconha, ela tem constatação científica? De modo algum, a proibição é uma excrescência total. Não só da maconha, mas de todas as drogas. A proibição de drogas é a coisa mais tóxica que existe nessa história toda. No caso da maconha, isso é ainda mais aberrante, porque a maconha é muito benigna. Ela é muito mais remédio do que veneno. Paracelso dizia que a diferença entre veneno e remédio é a dose. No caso da maconha, não tem nem overdose conhecida de maconha. Dos seus constituintes separadamente até tem, mas não dela como produto in natura. Então, é uma planta muito terapêutica. Existe um grupo de risco, porque toda substância tem grupo de risco. De fato, as pessoas que têm tendência à psicose não devem utilizar THC. Esquizofrênico não deve utilizar THC. Jovens, em geral, não devem esperar o máximo que puderem. Mas para adultos, para idosos e mesmo para crianças que têm síndromes congênitas que levam a epilepsia ou coisas do gênero, a maconha é um remédio maravilhoso. E o CBD puro? Olha, o CBD puro tem a sua utilidade, mas existe uma grande hipocrisia na sociedade que trocaram aquele velho discurso de que a maconha é a erva do diabo por um discurso de que a maconha é a erva do diabo menos o CBD que é de Deus. Isso é uma besteira. O CBD é um dos 100 e tantos canabinoides que tem na planta e tem, de fato, propriedades terapêuticas, como os outros também têm. O THC tem mais ainda. Então não existe uma substância de Deus e o resto do diabo. Todas elas são do homem.
são do cânhamo cultivado, ou seja, da cannabis sativa, de uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. As pessoas que querem proibir a maconha, que ainda defendem a proibição da maconha, elas se esquecem de duas coisas importantes. Que a maconha é produto do trabalho dos nossos ancestrais. A maconha é uma herança que nós temos de nossos ancestrais. Proibir a maconha é tão fora da realidade quanto proibir o cão. E a segunda coisa que elas esquecem é que o cérebro está cheio de maconha. Nós temos os endocannabinoides, os canabinoides endógenos, produzidos pelo próprio cérebro, pelo próprio sistema imune, e que são fundamentais para a nossa saúde. Então a proibição da maconha é, na verdade, um grande despautério, uma coisa absurda, não faz nenhum sentido lógico, já que ela é uma herança do passado e que está contida em nós. Então nós temos um sistema endocannabinoide. Como é que fica, então, na ingestão ou na inalação da cannabis? Como é que ele atua nesse sistema? O que acontece? Como é que se processa a cura, sei lá? Como a gente tem um sistema que já é utilizado pelo nosso corpo para fazer seu metabolismo, o fitocannabinoide, aquele canabinoide que vem da planta, ele já encontra, digamos assim, um ambiente propício para recebê-lo, ou seja, só existe um efeito da maconha ou dos canabinoides da planta no cérebro, porque o cérebro tem o seu próprio sistema e o que a planta faz é oferecer, digamos, chaves feitas na planta para fechaduras que estão contidas no cérebro. Né? Então, que fechaduras são essas? São os receptores canabinoides, o receptor 1, o receptor 2, o CB1, o CB2 e outros receptores que também se ligam aos canabinoides. Todos nós produzimos endocannabinoides em grande quantidade e esses canabinoides são responsáveis por produzir novas sinapses. À medida que a gente envelhece, a gente produz menos e menos e menos. Então, por isso que a cannabis é tão boa para um idoso, porque ela está repondo níveis de endocannabinoides que foram perdidos e está repondo a capacidade de formar novas sinapses, que permite que a pessoa aprenda coisas novas, que ela se interesse pelo que ainda não conhece. Um dos grandes problemas da velhice é que a pessoa não se interessa mais pelo que existe, ela se interessa só pelo que passou. Isso leva à depressão. Se o que passou era muito bom, a pessoa fica com saudade do que passou e o que agora não interessa. E se o que passou era ruim, ela fica presa naquela memória ruim e ruminando uma memória ruim. Isso tudo é depressivo. O que não é depressivo é você olhar para o futuro, é você querer viver o futuro. E para isso você precisa de novas sinapses. Então a cannabis vem repor essas sinapses. É por isso que os jovens não precisam de cannabis, porque os jovens já têm muitas novas sinapses. Jovens até quantos anos? Assim? O sistema nervoso está em formação até os 25 anos. Em camundongos adolescentes ficam meio bobões com THC. E camundongos adultos e idosos ficam bem espertos. Muito bom. Você é favorável à legalização, então? Eu sou favorável à legalização e regulamentação de todas as drogas. Não tem nenhuma droga que seja do diabo. Todas elas precisam de regulamentação. As mais perigosas, regulamentações mais estritas. As menos perigosas, menos estritas. A proibição é perigosa até para quem não usa nenhuma droga, além de café, açúcar, etc. Uma pessoa que não compra nenhuma droga ilícita está indo comprar pão e toma um tiro, porque é uma bala perdida da guerra às drogas. Isso não faz sentido. Mas no caso específico da maconha, é muito urgente a legalização do uso medicinal. A gente convive com uma substância muito mais perigosa que é o álcool. E nós convivemos com ela, com alguns equívocos. Por exemplo, a gente permite a propaganda positiva de álcool, que é um absurdo. A gente permite que o álcool seja vendido sem nenhuma instrução sobre os seus malefícios no rótulo e sem nenhum tipo de instrução sobre a melhor maneira de consumi-lo. Por exemplo, beber bastante água. Nada disso está no rótulo. Então a gente ainda precisa ajustar a nossa regulação do álcool para que ela seja mais restritiva, para que proteja mais as pessoas. Mas não passa pela minha cabeça proibir o álcool. O fato dele ter riscos não elimina os seus benefícios. Então o que a gente tem que fazer é conviver com as substâncias, regulamentá-las conforme o seu potencial benéfico e danoso. E isso tem que ser isonômico. A gente não pode falar, olha, o álcool que é super perigoso a gente libera geral e a maconha que é muito menos perigosa a gente proíbe de maneira severa. Isso não tem sentido e a gente precisa de uma isonomia entre as substâncias. Eu sei assim, no estudo que eu faço com plantas de poder, com ayahuasca, que é muito difícil a gente falar de uma overdose, né? Até porque o nosso sistema tem um mecanismo ali que se você ingere mais
do que possa metabolizar, você acaba vomitando, você acaba botando para fora. E no caso da cannabis, como é que é? Há um risco de overdose na cannabis? Olha, o uso da cannabis in natura não vai levar a overdose. Se a pessoa tiver uma substância pura, se ela estiver consumindo THC puro, aí ela pode correr riscos. Então, hoje em dia, muitas pessoas, inclusive o ministro Osmar Terra, dizendo, não, a gente tem que legalizar só os canabinoides sintéticos e purificados. Esses são os que a gente conhece menos, esses são potencialmente os mais perigosos. O que nós conhecemos muito bem há milhares de anos e é muito segura é a planta. São aquelas paraguaia também, prensada, né? Veja, prensar ou não prensar é um modo de processar. Isso em si não quer dizer nada. A pergunta é qual era a flor? Era boa? Qual era a genética? Houve contaminantes? Foi bem curada? Né? Então, o que se faz geralmente é que eles prensam, me parece, com a planta ainda fresca. A planta fresca, aí dá mofo. Dá mofo, enfim, contaminantes vários, degradação. Tá. E um dos argumentos mais comuns que a gente escuta, contrários à legalização, é que ela, de certa forma, é uma escada para outras substâncias, uma porta de entrada. Como é que você vê isso? Não, isso não tem base científica. Existem dados sobre isso. A porta de entrada para o consumo de várias substâncias ilícitas é o álcool, é o tabaco. As pessoas, a primeira droga consumida é o álcool. A droga mais consumida no Brasil é o álcool. 66% dos brasileiros consumiram álcool. E é uma droga que provoca bastante dependência, muito mais que a maconha, e também provoca muito mais problemas sociais e problemas de saúde também para a pessoa. Se nós tivermos uma regulamentação mais cuidadosa com o álcool, é provável que o consumo diminua. Isso é desejável. A maconha, na verdade, ela se destaca muito menos como porta de entrada. Ela só é porta de entrada na medida em que, em sendo ilegal, a pessoa que compra maconha com algum comerciante de maconha, muitas vezes vai encontrar com esse comerciante outras substâncias ilegais. Né? Mas isso não tem nada a ver com a maconha, isso tem a ver com o seu status de ilegalidade. O que as pessoas têm que entender também é que a maconha, para algumas condições, é uma porta de saída. Por exemplo, para o crack. Tem um estudo do professor Dartil Xavier, uma redução de risco, mostrando que pessoas que estão com uma dependência de crack podem fazer uma redução de danos utilizando a cannabis para se livrar do crack, o que é desejável. E existe algum estudo a respeito do efeito da cannabis assim, quando é muito prolongado, muitos anos, não? Existem estudos de longo prazo e eles têm duas mensagens. A primeira é que se a pessoa fez uso por muitos e muitos anos e para de fumar, em geral ela recupera rapidamente a sua cognição daqueles problemas de memória de curto prazo e tal, e em 2 semanas ela está muito bem. Então não há nenhum tipo de efeito de dano permanente. Quando a pessoa está fumando maconha, ela tem mais dificuldade de memória de curto prazo, de lembrar, digamos assim, de alguns números por algum tempo, e essa dificuldade ela desaparece se ela para de fumar. Entretanto, pessoas que tiveram um uso muito precoce, muito abusivo, podem sim ter algum tipo de prejuízo cognitivo, mas também um prejuízo da vida, né? Um prejuízo da sua disponibilidade para o mundo. E as principais doenças que podem ser tratadas com sucesso, quais são? Olha, hoje em dia a indicação da cannabis é muito sólida para epilepsia, em muitos tipos de câncer, tanto no tratamento dos sintomas da quimioterapia e da radioterapia, como em alguns casos da própria causa do tumor. É importante para dor neuropática, para depressão em alguns casos em doses mais baixas, para Alzheimer, para o envelhecimento, para síndrome de Tourette, para a doença de Crohn. Então tem uma série de indicações bem interessantes, para Parkinson, principalmente para tratamento dos sintomas da terapia do Parkinson. Mas não é panaceia, mas serve para muita coisa. Não é panaceia, mas está ali, né? Mas você não recomendaria o canabidiol sintético, então? Veja, eu não sou médico. Que é o que está liberado, Eu né? não sou médico, não vou recomendar nada, né? E eu sou a favor de que nós tenhamos à nossa disposição todas as formulações possíveis. Eu sou muito a favor de que a gente tenha à disposição a planta e que as pessoas possam plantar em casa. E também sou a favor de que as pessoas tenham à sua disposição componentes, princípios ativos puros, porque vai depender muito do tipo de necessidade da pessoa. Para muitas pessoas pode ser
útil utilizar a maconha mais ou menos como elas utilizam a laranja para não ficarem resfriadas, ou o gengibre, algo mais próximo do alimento. Para outras pessoas, eventualmente uma pessoa que tem um câncer muito específico, aí ela vai precisar de uma concentração bem específica de determinado canabinoide. Nesse caso, vale a pena ter a substância pura, que aí uma empresa farmacêutica vai fazer, vai ser mais caro. A gente não deveria cercear esse mercado, já que os usos são tão diferentes. O que para um não é necessário, para o outro é obrigatório. E a gente deveria permitir que as pessoas se tratassem sem terem que recorrer a nada ilegal. O que eu acho que a gente não pode concordar é que apenas as grandes empresas possam vender maconha ou seus derivados e as pessoas não possam plantar em casa ou fazer em suas cooperativas, seus clubes canábicos. Isso não seria democrático, isso não atende à maioria da população. E o que você acha do uso religioso? Acho, Aí tem os rastafares, né? acho Tem extremamente respeitável. shivaístas. Nos Estados Unidos é uma excelente razão para permitir, por exemplo, o uso do peiote. No Brasil a gente conseguiu que a ayahuasca, o vegetal, fosse entendido como sacramento. Não tem nenhuma razão para a cannabis não ser entendida como sacramento. É a planta de Shiva, né? É uma planta de poder, exatamente. E a associação da cannabis com outras plantas de poder? Como é que você vê? Eu acho que ela se mistura muito bem com muitas outras plantas de poder. E acho importante que aqueles e aquelas que consagram plantas de poder não tenham respeito pela Santa Maria, que tenham respeito pelo churu, que compreendam que é uma planta de poder ancestral, que talvez uma das primeiras da nossa espécie, e que foi vilipendiada e nós devemos lutar contra isso e não abraçar esse preconceito. Isso acontece, infelizmente acontece no universo ayahuasqueiro, em alguns ambientes. As pessoas entendem que a sua substância é um sacramento e a dos outros é uma droga. Ora, as drogarias estão cheias de drogas. A gente não pode tratar como droga aquilo que a gente não gosta. E a gente deve entender que a cannabis é sim uma substância que tem uma história milenar com a humanidade. Talvez seja a planta de poder mais antiga que está em contato com o ser humano. E nesse caso deveria ser reverenciada, respeitada. Para quem não gosta, não tem problema, mas que seja respeitada. Muito bom. Tem algo que você gostaria de acrescentar para esse povo do xamanismo aí? Bom, uma coisa que é importante dizer, né, é que a psiquiatria está em transformação. Essa psiquiatria em que as pessoas tomam remédios tarja preta todos os dias, em grande quantidade, e não se sentem bem, e na verdade depois de algumas décadas se sentem bem pior, ela está acabando. Ela não é eficaz, ela gera sofrimento, ela gera processos na justiça, ela gera desconfiança em relação à medicina. E uma nova psiquiatria está chegando, que é uma psiquiatria baseada em psicodélicos, em clássicos, esses da serotonina, psicodélicos não clássicos, como a ketamina, como a sálvia, como a própria cannabis, que na minha concepção é também um tipo de psicodélico. E são substâncias que têm muita eficácia para tratar ansiedade, para tratar trauma, para tratar depressão, ansiedade terminal. Mesmo no caso da psicose, os psicodélicos não são indicados para psicose de modo algum, mas o canabidiol é indicado. Então, existe uma nova psiquiatria em que o foco não está na substância, porque a substância vai ser utilizada ocasionalmente, mas o foco está muito no setting, no contexto ritual, nos estímulos, nos profissionais, nas pessoas que estão junto, participando, terapeutas, xamãs, né, que estão dando apoio para aquela transformação acontecer. Hoje a gente sabe que as substâncias psicodélicas promovem, assim como o THC, sinaptogênese. Então quando a pessoa fala, puxa, eu fiz uma sessão de ayahuasca e foi como 10 anos de terapia, isso não é uma metáfora sem sentido, porque a pessoa está em alta plasticidade. Então se a sanga era boa, se a egrégora é boa, se o xamã é bom, se a comunidade é forte, aquele trabalho vai ser feito, vai acontecer. E as pessoas podem se transformar rapidamente. Isso tem base científica e isso é uma nova psiquiatria, uma nova maneira de ver a saúde mental. E você tem um site, alguma coisa que as pessoas possam entrar em contato contigo? Eu não uso Facebook, eu não uso Instagram, eu não uso Twitter, eu não uso nada disso, eu sou antiquado e... Como é que te encontra? Me manda um e-mail. Fala teu e-mail aí. É siddhartha@gmail.com. Tá bom. Siddhartha, um prazer em conhecer, foi demais. Axé. Axé. Arro.
É o início de grandes conversas. Com certeza. que nós vamos ter. Legal. Aí, povo do xamanismo. Gostaram, né? Valeu. Eu adorei. Eu vou mostrar para vocês uma visita que eu fiz no SC Labs, que é um laboratório de análises da cannabis medicinal. Um show, um espanto. Eu estava até comentando que parece que você está entrando lá na Star Trek, lá no... Só um monte de computadores, muita gente trabalhando, uma precisão absoluta. So at SC Laboratories, we're an analytical chemistry laboratory that tests and identifies different phytochemical characteristics of the cannabis plant. So we test for about 34 different terpenes. Terpenes are the aromatic compounds that make up smell. So, the way certain cannabis strain will smell piney or more lemony, more like lime, like lemon. There's these different terpenes that make up they're the primary aromatic compounds that make up the smell. And so together, the terpenes with the cannabinoid, like THC, will together, provide the nuanced effect. So whether a strain is making you feel like uplifting or cerebral or kind of or sedated, so the whole indica or sativa thing. So if a terpene like limonene, which is in like lemon peel, is with THC, it's going to help make a strain much more antidepressive, uplifting, euphoric. Whereas if a strain is higher in myrcene, which is in like hops, it's like the major smell of hops, like IPAs, like mango. It's also the terpene of mango. Together with THC, will make a strain more sedative or like calming or relaxing. So. You know approximately how many persons in treatment in the United States with cannabis, medicinal cannabis? More and more, especially with the legalization of cannabis, this stigma is kind of going away. So patients are kind of more coming out of the woodworks, and there's now I think hundreds of millions of Americans that are now kind of across the United States and in California alone. There's like 14 million people, and I believe 40 million people in the state, and I think there's about 3 to 4 million patients. But now the recreational cannabis, I could only imagine it's like probably exponentially growing. But yeah, so here we do so here is a microbiology lab. So we'll test for like pathogenic organisms like Salmonella, E. coli. Pathogenic Aspergillus. There's these species of bacteria and fungus that can basically leave off poisonous byproducts that can be harmful to you if you consume it or smoke. For the cancer, what is the most indicated? It depends on the type of cancer. Depende do tipo de câncer. Yeah, there's certain cannabinoids like THCA or CBDA, which are much more anti-inflammatory, and then there, so a lot of cannabinoids that are more anti-inflammatory can be beneficial for certain types of cancer, whereas THC and CBD both combine. Yeah, they slow the cell growth in tumors. They slow what's called angiogenesis, anti-angiogenetic, which is cutting off blood to tumors, the flow of blood to tumors, and anti-proliferative, which slows the cell growth in tumors. This is absolutely comprovated. On children, there's an organization I work with I'm on the board of directors. Absolutamente comprovado que ela ajuda na cura do câncer. Não é teoria, é realidade total que o óleo de cannabis combinado, THC, com CBD, está curando câncer aqui nos Estados Unidos. Pode curar no mundo inteiro quando acabar o preconceito. 70, 80 different types of cancer, and has successfully helped numerous amounts of patients to successfully treat and cure cancer with cannabis and diet without having to take any of the traditional routes. This is where we prep samples, because we don't extract ourselves like for medicine. We just do more testing, and so in here is where we kind of prepare the samples so that we can test them for like E. coli, Salmonella, que é uma parte que faz o teste de microbiologia.
Yeah, exactly. Para eliminar qualquer tipo de bactéria, qualquer coisa, qualquer toxina que apareça nas espécies, é aqui que acaba tudo. Então veja-se que é um processo extremamente cuidadoso, não é, para poder propiciar a cura do paciente. Aqui onde vai preparando, nesse laboratório que vocês estão vendo aqui, é onde vai preparando os testes, de acordo com cada situação, o que é CBD, a quantidade de CBD, a quantidade de THC, de terpenos, para cada tipo de necessidade que existe. Então tem uma análise assim bem, olha aí, bem criteriosa tá vendo, das espécies, vai analisando tudo, ó. Tem uma equipe aí de cientistas e pessoas que vão analisando a qualidade do material. Então para vocês verem que não é uma coisa de maluco, entendeu? É uma coisa que tem um estudo verdadeiro. Quando a gente fala assim da cannabis medicinal, nós não estamos falando de só uso, não é? Chega lá, plantou, pegou e pôs num saquinho. Não, tem toda uma análise química, tem toda uma análise dos terpenos, uma análise dos componentes da cannabis, uma separação de caso para caso. Então não é uma coisa de maluco, é uma coisa científica, que nós no Brasil temos que abrir a mente para o que está acontecendo no mundo, e especialmente aqui na Califórnia, entendeu? Que está curando muita gente através desse processo de uma planta cheia de preconceito e ignorância em cima. Tem que abrir a mente, vencer os paradigmas para ver as belezas que Deus colocou para a gente poder usar, para poder curar as pessoas.